Quero refletir com vocês sobre o tema os cálices da nossa alma. Aqui em Lucas capítulo 22 conta a história quando Jesus chamou alguns discípulos e eles foram para o Monte das Oliveiras. E quando chegou no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, Jesus pediu para que os discípulos ficassem ali orando, intercedendo com ele, vigiando, e ele foi para um lugar onde sempre ele ia para orar. E quando ele começou a orar, a angústia, a tristeza, a agonia tomou conta da alma, do espírito de Jesus. E Jesus, naquele momento de agonia, ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba, porém, que seja feita a tua vontade. Ele estava no Getsêmani. É interessante que naquele jardim existia ali, podemos dizer, uma fábrica de azeite, onde existia uma moenda. Eram colocadas as azeitonas naquele lugar, e aquelas azeitonas eram prensadas, transformando em azeite. Então, para alguns estudiosos, o Getsêmani é o lugar da prensa, porque ali no Getsêmani existia uma moenda, onde existia a fábrica de um azeite, onde as azeitonas eram prensadas por aquela prensa grande. E foi ali que Jesus, então, no jardim do Getsêmani, foi moído, foi prensado. E neste momento, então, aqui o texto mostra que Jesus estava numa angústia, numa agonia tão grande, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Os cálices da nossa alma. Viver, eu sempre digo que é um desafio, implica em lágrimas, em tristezas, em angústias, decepções com pessoas, traições e muito mais. E nós, como povo de Deus, nesta nossa caminhada, assim como aconteceu com Jesus, aparecerão cálices. O cálice que Jesus pediu ao Pai para que ele não bebesse, contudo que fosse feita a vontade do Pai, era o cálice da morte. É interessante que na antiga Grécia existia a cicuta, que era um cálice que era dado a um réu, e ali dentro daquele cálice existia um líquido, um unguento, era um veneno, onde aquele criminoso, onde aquele réu, ele tomava aquele cálice e era uma morte tranquila, sem dor. Quando Jesus fala aqui de cálice, aqueles que iriam depois ler o que Lucas escreve, e hoje quando nós lemos, nós entendemos essa ideia quando Jesus fala: Pai, afasta de mim este cálice. Então a primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse tema é que nós, como povo de Deus, assim como aconteceu com Jesus, de vez em quando nós somos prensados, passamos por lutas, por provações, por problemas. De vez em quando teremos de passar pelo Getsêmani. O Getsêmani é o jardim, o lugar da dor, da prensa, da agonia profunda. E quem sabe você, querida irmã, você que me assiste, meu irmão, está passando por um momento de agonia, de tristeza. Você está prensado por um problema. Talvez uma provação que você está enfrentando. Talvez seja um problema de enfermidade na sua casa. Talvez seja um problema de separação. Eu não sei, mas a verdade é que você está sendo prensado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então talvez você está sendo prensado e Deus está permitindo você passar pelo Getsêmani, por este lugar da prensa, para forjar em você o caráter dele. Eu quero dar essa palavra para você, irmão, minha irmã. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem, mas existem os cálices que teremos de beber. Jesus aqui diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba. Este texto, esta história de Jesus
agonizando no Getsêmani, mostra a humanidade. Jesus, que era homem, que era gente, que sofreu assim como nós também sofremos. Este texto mostra a humanidade de Jesus. E o primeiro cálice que podemos beber na vida é o cálice da traição. Jesus foi traído pelo apóstolo Pedro, foi traído, ele foi entregue por Judas, foi traído por Judas por 30 moedas de prata. Assim também poderá acontecer conosco. Na vida como povo de Deus, você que é pastor, você que é líder, você mulher, na vida, quem sabe teremos de beber este cálice, o cálice da traição. Talvez você foi traído, foi traída e não tem coisa pior do que a traição, onde dilacera a nossa alma. E talvez aconteceu com você. E tem momentos que a gente fala: Deus, por que isso aconteceu comigo? Jesus disse: afasta de mim este cálice que eu não beba. Mas ele bebeu o cálice da dor, da agonia, da morte. Talvez você está bebendo este cálice da traição, da negação. Mas existe o cálice também da solidão. Ali Jesus estava só, os discípulos ficaram do outro lado, dormiram. E Jesus, como gente, como homem, vive este momento de uma solidão. E talvez teremos de, nesta vida, bebermos este cálice, o cálice da solidão, onde não teremos solidariedade, onde seremos abandonados. Talvez a senhora está só porque o seu marido a abandonou. Você está sentindo só porque todos abandonaram você. Apesar de Jesus estar ali só, vivendo aquele momento de solidão, mas é bom lembrarmos que estava com ele ali o Espírito de Deus, o Senhor estava presente. E depois Deus mandou um anjo para consolá-lo. Quem sabe eu estou sendo um anjo de Deus na tua vida para te entregar esta mensagem de que o Senhor está contigo, de que Deus não te abandonou, de que você, em meio a todas estas lutas, a este cálice que você está bebendo, este cálice da solidão, Deus está me usando para dizer para você que Ele está contigo, que Ele te consola, que Ele, na verdade, traz sobre a tua alma o renovo. É a graça dele que vem sobre a sua vida. Mas o cálice também da angústia, da agonia profunda. Talvez você está vivendo como Jesus aqui. Jesus estava vivendo na agonia. São cálices, queridos, que bebemos. São cálices que estão aí e que alguns, como povo de Deus, terão de beber. Talvez você, pastor, está bebendo este cálice. Talvez o cálice do silêncio. Lembra daquela música, Cálice, na época da ditadura, que foi cantada por alguns cantores nossos, populares brasileiros, na época da ditadura, quando eles pegam esta ideia de cálice: Pai, afasta de mim este cálice, porque na ditadura militar você não tinha liberdade de expressão. Mas quantos que estão bebendo este cálice? O cálice porque não podem falar. O cálice do silêncio. É a mulher que está silenciosa. É você que não pode falar nada. É você que está presa aí no seu mundo. E você está calada porque você, se falar, você morre. Se falar, matam você. Você não tem liberdade para expressar. Mas você pode falar com Deus. Você pode abrir a tua alma com o Senhor. E você não consegue livrar deste cálice. O cálice do silêncio. Você está silenciosa, você está presa dentro de você mesma, dentro de você mesmo. Os cálices da nossa alma, o cálice da perda. Talvez você perdeu um ente querido, talvez você perdeu um filho, perdeu a sua família. Este é o cálice da separação. Jesus bebeu também este cálice quando os discípulos abandonaram. A Bíblia diz em Isaías: feriu-se o pastor e dispersou as ovelhas. Jesus viveu isso. Quando o pastor das nossas almas, o Jesus Cristo nosso,
ele foi entregue para ser inquirido, perquirido, os discípulos fugiram, os discípulos abandonaram-no, ficaram com medo. É o cálice da separação, é o cálice do abandono. É este cálice que teremos de beber. Jesus viveu isso, o cálice do medo. Jesus foi movido por um sentimento de medo, de terror. Talvez você está assim, vivendo neste momento de perda, neste momento e você está com medo. Mas eu quero dizer para você que Deus colocou sobre mim e sobre você um espírito de ousadia, não de terror, não de medo, para viver outra vez aterrorizados, amedrontados. Mas Deus colocou sobre nós um espírito de ousadia, no qual podemos clamar: Abba, Pai. Os cálices da nossa alma. Eu quero terminar e dizer o seguinte: existe um cálice, que é o cálice da morte, e Jesus bebeu o cálice da morte. Nós teremos de beber alguns cálices na vida, e estes cálices que nós teremos de beber, não esqueçamos nunca que o Senhor, Ele sempre estará conosco.